Nós vamos dar então sequência ao nosso trimestre, tá? Esse trimestre, a qual diz o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Hoje a lição é de número 6, que tem por título Paulo no poder do Espírito. Antes da gente entrar na introdução, eu gostaria desde já de ler com os irmãos a leitura bíblica em classe que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do primeiro versículo ao 7º. Do primeiro versículo até o versículo 7. Atos, capítulo 19, versículo 1 a 7. Que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Bom, como o título diz, Paulo no poder do Espírito. Na lição passada, foi falado aqui sobre a mensagem que Paulo pregava, o Cristo, Jesus Cristo e este crucificado, aonde foi exposto aqui que o ponto central da pregação tem que ser Jesus Cristo o crucificado, é a mensagem da cruz. E foi essa a mensagem que o apóstolo Paulo pregou em todo o tempo. E na lição de hoje, nós vamos falar justamente sobre o poder do Espírito na vida de Paulo. Ou seja, Paulo só pregava Jesus Cristo o crucificado porque o Espírito o impulsionava a ter essa pregação. Ou seja, nós somos motivados a pregar, a falar de Jesus Cristo somente com a ajuda do Espírito Santo. A pessoa que é vazia do Espírito, ela nem sequer tem o interesse de anunciar o Evangelho. Então, o Espírito Santo, mais uma vez, a gente já falou milhares de outras lições passadas, por várias vezes, a importância do Espírito Santo em nossa vida. E por isso eu quero apresentar aos irmãos o ponto central dessa lição, tá? Que é o quê? Para fazer a obra de Deus é preciso viver na plenitude do Espírito Santo. Se não estivermos na direção do Espírito, as coisas começam a dar errado. Se nós não estivermos isso em relação à obra de Deus, porque nós vamos ver na lição de hoje que o tempo todo Paulo, o apóstolo Paulo, foi movido pelo Espírito para fazer as viagens missionárias, para pregar o Evangelho, para ter a sabedoria para pregar o Evangelho. O tempo todo ele foi movido pelo Espírito. Veja que quando ele estava, quando ele se converteu, quando teve o encontro com Jesus Cristo, logo em seu coração, a Bíblia diz que Paulo, em seu espírito, propôs já ir a Jerusalém, passando por outras cidades, para pregar o Evangelho. A gente pode já consultar lá em Atos, capítulo 19, no versículo 21 e 22, que diz assim: E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo:
Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma, e enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Ou seja, quando Paulo foi cheio do Espírito Santo, já logo em seu coração despertou o desejo de, falando no popular, na nossa linguagem hoje, falando assim, olha, bom, eu preciso pregar o Evangelho. Então, eu já tenho que ir para tal lugar, eu já sei aonde que eu preciso pregar, mas isso tudo não dele mesmo, mas porque ele era movido pelo Espírito Santo. Então, tudo que nós vamos apresentar na lição de hoje, o ponto central é esse. Para fazer a obra de Deus, é importante viver na plenitude do Espírito. Ou seja, viver cheio do Espírito, viver na direção do Espírito, né? Ou as coisas vão desencadear, e aí é uma coisa que normalmente o ser humano, ele quer ficar procurando justificativa quando está fora do Espírito, entende? Quando nós não estamos na direção do Espírito, nós queremos procurar justificativas para aquilo que está acontecendo. E nos falta a pessoa que não é guiada pelo Espírito, e ela tem o ego, falta a sensibilidade de parar, olhar e falar, Deus, me mostra aonde está o problema. E aí precisamos, todos nós, precisamos ter essa sensibilidade de quando o Espírito nos revelar, a gente entender. Então, a obra de Deus só funciona se vivermos na plenitude do Espírito. Você e eu só teremos sede de pregar o Evangelho se vivermos na plenitude do Espírito. Ou então, a gente morre. É como a antiga comparação da brasa que se afasta da fogueira. Ela apaga, entende? Então, precisamos viver na plenitude do Espírito. Bom, entrando aqui na passagem do apóstolo Paulo, nós já vimos nas lições anteriores a introdução da vida de Paulo. Nós vimos que o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo. E como perseguidor, o apóstolo Paulo também era um fariseu fanático, ou seja, Paulo tinha total conhecimento do Pentateuco, do cânon hebraico, das leis de Moisés. E por isso ele perseguia a igreja, porque ele entendia que a igreja de Cristo, ou seja, os que pregavam em nome de Jesus Cristo, estavam se opondo ao Pentateuco, se opondo à lei de Moisés, entende? Então a gente viu tudo isso lá nas outras lições. Quando o apóstolo Paulo está indo a Damasco, perseguindo a igreja de Cristo, porque ele estava em Jerusalém, a igreja fugiu, e aí ele pede autorização para os próprios sacerdotes, os principais da sinagoga, para ir a Damasco atrás da igreja. E é nesse meio do caminho que a gente viu que Jesus Cristo, ele derruba Paulo do cavalo, digamos assim, e ali o apóstolo Paulo, ou seja, Saulo, ele é totalmente transformado na presença de Jesus Cristo. E o mais interessante disso tudo é que o apóstolo Paulo saiu de Jerusalém perseguindo a igreja. No meio do caminho, encontra com Jesus Cristo. Quando chega a Damasco, ele agora não chega a Damasco como perseguidor, mas como um novo convertido. E a Bíblia nos diz, a gente viu nas lições anteriores, que o apóstolo Paulo, ele quando chega a Damasco, e ele me fugiu o nome da casa, o pastor me ajuda? A casa para quem Paulo foi Ananias. Quando ele vai à casa de Ananias, e Ananias ora pela vida de Paulo, então Paulo ele é cheio do Espírito Santo. A partir daquele momento,
o antigo perseguidor da igreja, ele já desperta em seu coração que tem que pregar o Evangelho. E é muito interessante ver como o Espírito Santo age na vida do ser humano, que nós, seres humanos, nós não entendemos. Como pode um perseguidor, um matador de cristão, um homem que não perdoava criança, mulher, homem, idoso, seja o que fosse, ele não perdoava, agora já está defendendo o Evangelho, pregando o Evangelho. Nós podemos ver, por exemplo, aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 19 e 20. Ele foi para a casa de Judas. E Ananias é quem foi lá, né? Orava, botava a mão para ele voltar a enxergar, né? Ele ficou, foi na casa de Judas. Isso, obrigado. Então, olha só, no capítulo 9 de Atos, versículo 19 e 20, e o 29. Versículo 19, 20 e 29. Olha só. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas, olha só, pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Olha o 29. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. O que acontece? Não sei se eu estou conseguindo expressar aqui o que eu vejo, é que somente Deus pode fazer isso na vida de um ser humano, que é você sair daqui com uma faca na mão para matar alguém e você volta para cá com esse alguém defendendo ele. Entende? Olha que loucura que a mente humana não consegue entender isso. É o que eu peguei ontem, domingo passado, sobre assentar a mesa. Exato. Ali é reconciliação. Exatamente. Tem pregadores que falam que é vingança, é exaltação, Deus vai humilhar os seus inimigos. Não, é isso aí que se cumpriu lá. Pois é. Então, olha que reviravolta que acontece na vida de um homem e que aos olhos dos outros homens ninguém entende nada. E até hoje surge esse preconceito e, obviamente, o mundo nunca vai entender isso, a menos que prove dessa água, né? Mas até hoje eu escuto assim, poxa, quem é fulano? Ontem mesmo estava lá se prostituindo, bebendo, enchendo a cara, era um drogado, um traficante, agora quer vir falar de Jesus para mim? Até hoje acontece isso, entende? Imagina o apóstolo Paulo, que era um homem que batia, um homem que mandava açoitar, um homem que não tinha pena em mandar matar, de atear fogo nas casas, arrombar as casas e arrastar, puxando para fora. Todos os cristãos, todo mundo que defendia Cristo, ele fazia isso. Seja criança, homem, mulher, idoso. Não tinha acordo, não tinha perdão. E aí o camarada sai de Jerusalém, proposto a ir lá e arrastar todo mundo para a cadeia, açoitar, matar, seja lá o que for, e de repente volta ele, não, agora, igual ele fala aqui no versículo 29, e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava contra os gregos, ou seja, já defendia a causa do Evangelho, entende? No versículo 20 aqui, quando ele fala, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Ou seja, foi instantâneo, então. Foi instantâneo. Quando ele cai do cavalo, que já cai ali sem ver mais nada por causa do clarão, se a gente for ler, você vai ver que ele já fala assim, quem és, Senhor? E esse Senhor está com S maiúsculo, Senhor de soberania, Senhor de Deus. Por quê? O apóstolo Paulo acreditava em Deus? Acreditava. Ele era um fariseu, defensor da lei de Moisés. O que ele não aceitava era que Jesus era o Cristo. Porque na lei de Moisés diz que quem fosse morto e pregado na cruz estava debaixo de maldição. Era maldito. Era maldito.
né? Então, ele matava, perseguia os cristãos acreditando estar defendendo a lei, entende? Então, quando ele se converte, quando Jesus fala assim, ó, eu sou o Senhor a quem tu persegues, eu sou Jesus a quem tu persegue. Naquele momento, na mesma hora, Paulo já foi transformado, entende? Porque a Bíblia diz que ele não pôde enxergar, ele ficou cego, entende? O que a gente vê nisso? Que nesse momento, nesse resplendor de glória que o fez cair do cavalo, e ele falou, quem és, Senhor? E o Senhor era Jesus, é como se na mesma hora ele falasse, então eu estou fazendo bobeira, entende? Então peraí, aí a Bíblia já fala assim, que o apóstolo Paulo, que Saulo, né, já fala assim, o que queres que eu faça então? Aí Jesus fala para ele, vá para a casa de Judas, e lá, Ananias, né? Vamos ler aqui para a gente falar direitinho. Ele foi para a casa de Judas, e Deus mandou Ananias ir lá orar por ele. Ó, capítulo 9, versículo, vamos ler a partir do 3 aqui. Ó, e indo no caminho, aconteceu, ele estava indo para Damasco, perseguindo a igreja. Chegando perto de Damasco, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, olha lá, quem és, Senhor? Olha o Senhor maiúsculo. Senhor, e disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele tremendo e atônito, ó, então ele já reconheceu a grandeza de Deus ali, tremendo e atônito. E que eu fiz? Temor, né? Aí ele diz, Senhor, que queres que faça? Aí disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ou seja, até os que estavam com ele ouviam a voz que falava com ele. Ou seja, também testificaram do que aconteceu com Paulo. Não o taxaram de louco, de maluco, porque até nisso Jesus foi sábio. De tipo, ele está indo acompanhado, então todos vão ver o que eu vou fazer com ele. Entende? Então, olha lá, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E aí diz, e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Aí, olha lá, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias... E ele respondeu, eis-me aqui, e assim segue a passagem. Mais na frente ele fala que Paulo estava na casa de Judas. Isso, entende? 11, então o 12. Só continuar lendo esse capítulo 9, que os irmãos vão ver, porque olha lá, no versículo 17, Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, nesse momento, o apóstolo Paulo já estava cheio do Espírito Santo. E ele, cheio do Espírito Santo, como eu disse, quando nós vivemos na plenitude do Espírito, estamos cheios do Espírito, o que nos é necessário, não por natureza, mas porque o Espírito nos impulsiona a pregar o Evangelho. Então a pessoa que está cheia do Espírito é como quando a gente acaba de se converter, aquele primeiro amor, de que não, eu quero ir para a igreja, onde tem um culto, eu quero ir para o culto. Foi assim comigo. Eu tenho certeza que foi com o pastor, com a Uchi foi assim, tenho certeza que foi assim contigo também, com a irmã Letícia, de que você fica, aonde tem um culto? Eu lembro que eu era adolescente. É o chamado primeiro amor. Né? Aí eu lembro que eu era adolescente e falei assim, pai, hoje não tem culto? Mãe, quando que vai ter culto? Porque a gente não tinha, criança, não tinha noção de tempo, né, de dia. Não, eu quero ir para a igreja. Porque você está vivendo a chama do primeiro amor.
E essa chama, ela também arde no peito quando nós estamos cheios do Espírito Santo. E foi o que aconteceu com Paulo. Vê que no versículo 19, 20 e 29 que a gente leu, Paulo já estava na sinagoga defendendo o nome de Jesus Cristo. Uma coisa tão interessante, aí no 17 diz que para que ele fosse cheio do Espírito Santo. E ele foi tão cheio do Espírito Santo, põe o versículo 19, por favor. Olha, não, onde é que você leu que ele foi, confrontou com os gregos e eles queriam matar ele? O 29. O 29. Isso, falei 19. Isso, está lá. Mas eles procuravam matá-lo. Ele era tão cheio do Espírito Santo que o próprio Espírito Santo avisava para ele quando ele ia para essa cidade, ó. A gente vai falar aqui, exatamente. No capítulo 20, versículo 22 e 23. Entendeu? Você vai chegar lá. Eu vou falar aqui, eu vou falar agora. É tremendo então, isso aí, rapaz. Exatamente. Aí o que acontece? Com licença. Eu levo para aquele lado. Todo mundo quer revelação de bênção. Quer que um profeta revele. O próprio Espírito Santo revelava para ele que aonde ele ia, esperava ele prisões, tribulações, ameaça de morte. Exatamente. O que é isso? Olha que revelação que Deus deu para ele. Assim, o Espírito Santo se encarregava de deixar Paulo preparado para o que fosse acontecer. Então, ele já ia para os locais preparado. Ele já sabia que viriam prender, que viriam para tentar matar, que viriam para açoitar, ele já sabia. E ele não tinha medo. Não tinha medo. Sabendo disso. E eu penso, que revelação. O que eu entendo é que uma vez que nós vamos preparados para algum lugar, nós já estamos esperando qualquer tipo de situação. Por isso, através do Espírito Santo, o apóstolo Paulo não tinha medo de pregar o Evangelho. Porque o Espírito Santo o preparava. Entende de novo a importância de vivermos a plenitude do Espírito? Quando estamos preparados, nós não temos medo. Sabe quando você está seguro? Sabe quando você estuda muito para uma prova e você está seguro? E você fala, não, vou lá e vou tirar de letra. Entende? Ou quando você está querendo ir a algum lugar e aí você fala, olha, não vai em tal lugar assim, cuidado, porque lá tem assalto, tem roubo, tem tudo, mas tu pode ficar tranquilo que se tu passar por aqui, tu não vai sofrer nada. Então tu vai sem medo. Isso é que o Espírito faz com a gente. Quando não andamos na plenitude do Espírito, andamos sempre com medo. Olha que interessante. E quando temos medo, nós o que? Retrocedemos. E deixamos de fazer o que nos convém fazer. Então, até nisso, o Espírito, ele nos capacita. Não só para pregar. Mas isso é com o tempo, né? Essa plenitude, tipo assim, o Espírito, não é tipo assim, de um dia para a noite que o Espírito Santo vai agir assim. Então, isso é com o tempo. Aí depende, porque Paulo era um homem de oração, tinha muita vida de orar. Isso que eu ia falar. É você orar, ler a palavra de Deus, buscar se consagrar, se santificar, aí você tem intimidade com o Espírito. Ele fala com você como se estivesse falando aqui comigo. O que acontece é justamente isso. A irmã está perguntando, viver na plenitude do Espírito e o Espírito lhe conduzir, isso é com o tempo? Não, isso é instantâneo. Desde que você viva uma vida de acordo com a plenitude do Espírito. Como que é essa vida? Como que é essa vida? Todo dia, tipo assim, seria, não é uma regra, lógico, com certeza. Mas é todo dia você orar, você buscar. É você, porque o que acontece? Evitar o mal, procurar se santificar. Porque o que acontece? Eu estava até comentando com o pastor ontem aqui, que o problema hoje de muita gente é que enxerga o Evangelho como um projeto social, que se der eu vou, se der eu faço. Entende? A igreja virou um lugar que ele vai para seguir. O problema
é esse. Aí entra a confirmação da Bíblia que o amor de muitos se esfriaria. Entende? A gente que é cristão, nós que somos cristãos, nós que reconhecemos literalmente o sacrifício de Jesus Cristo que me salva, Ele é o meu Salvador, nós devemos viver isso. Aleluia. Todos os dias. Então, quando a irmã diz assim, lógico que não é uma regra, mas eu tenho que orar todo dia, você tem que viver isso. Uma vez que eu me converto, troco de direção, agora eu vivo isso. Entende? Para mim, o Evangelho não é um projeto social que se der eu vou, se der eu faço, se der eu vou na igreja, se der eu falo com o pastor. Não, isso é minha vida. Eu vivo isso. Uma vez que você começa a entender isso, de que você precisa viver, isso deve fazer parte da sua vida, você vai todos os dias, você vai orar, todos os dias você vai estudar a Bíblia, todos os dias você vai procurar cumprir o que a Bíblia diz, e todos os dias você vai se arrepender de novo, pedindo misericórdia a Deus pela tua vida, por não conseguir viver a Bíblia do jeito que tem que ser vivido. Mas você vai se esforçar. Entende? Então, vira como se fosse uma dependência, né? É dependência total. Olha só, se você anota para você ler dentro do que ele está falando, um versículo só, Lucas capítulo 18, versículo 1. Aí você lê o que está dizendo ali, presta atenção numa palavrinha. Dever de orar. Orar é um dever, não é quando a gente quer ou quando precisa, não. É um dever. E o dever é todo dia. E ali ele fala continuamente, sempre, está escrito assim. Entendeu? Então, para a gente chegar nesse ponto aí, nesse patamar, é difícil. O que acontece? Buscar orar. Se fizer isso aí todo dia o Espírito Santo vai estar te guiando. Uma vez, porque eu penso e eu tenho essa experiência, eu posso dizer que eu tenho essa experiência. E tenho certeza que o pastor, assim como os demais irmãos aqui. Mas você buscar a Deus para ser cheio do Espírito é relativamente fácil. Você se manter cheio do Espírito que é difícil. Entende? Porque todos os dias é uma luta constante. É um exercício, né? Todos os dias vai aparecer distrações, vai aparecer propostas do sistema mundano que vai entrar na sua cabeça, pessoas que vão cruzar o seu caminho para te estressar, para te tirar do foco, porque esse é o papel do inimigo. Toda vez que o inimigo te vê se empenhando em se aproximar de Deus, o papel dele é te afastar de Deus. Aí, por que eu digo que é difícil se manter? Porque muita gente não consegue entender isso, de que se eu estou me aproximando de Cristo através do Espírito Santo, o inimigo ele vai tentar me afastar de Cristo. Se eu não quero ter dor de cabeça com o inimigo, então eu me mantenho longe de Cristo. E aí... E é passageiro, porque depois vai sofrer com ele eternamente. Não, aí o que acontece? O que acontece é o que a gente vê hoje nas igrejas. As pessoas estão mortas espiritualmente, as pessoas não têm mais vontade de ouvir o Evangelho, de seguir a Cristo, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. Por quê? Preferem, eu não quero confusão com o diabo, não, deixa o diabo para lá. Só que para eu não ter confusão com o diabo, eu tenho que me afastar de Cristo. Porque toda vez que eu dobrar meu joelho para orar e pedir misericórdia a Deus e falar, Deus, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade, o diabo já vai ficar ao derredor, bramando como um leão, para tentar me tragar. Na verdade, você não tem confusão com o diabo quando você está amigo dele. Então, estou longe de Cristo. Isso, né? Você está fazendo o que ele quer, então ele não vai te atrapalhar. O diabo não vai se incomodar com quem está lá fora. Quem está lá fora já é dele. Uma vez uma irmã aqui me ligou chorando, pastor, ora por mim, porque o diabo está furioso comigo. Eu falei, irmã, não vou orar não, dá glória a Deus. Mas por que, pastor? Você quer ser amigo dele? Para ele ficar quietinho e não te perturbar, você tem que ser amigo dele. Exatamente. Então, aí qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença é que quando eu assumo
assumo a responsabilidade de que vou enfrentar as consequências para me aproximar de Cristo, aí entra o que acontecia com o apóstolo Paulo. O Espírito me prepara para passar todas as coisas. Por que, aí como já foi dito aqui, por que o apóstolo Paulo era avisado pelo Espírito que onde ele ia já teria gente querendo matar, já teria gente querendo bater nele, prender, mas ele ia sem medo. Porque uma vez que eu sou amigo de Cristo, estou cheio do Espírito Santo, Cristo não te deixa só. Ele te prepara. E não só isso, tem o esforço próprio dele também. Não, eu creio e basta. Acreditar. Acreditar que Deus era com ele. Exatamente, porque não adianta, né? O Espírito fala, não, vai que eu estou contigo, pode ir que eu vou te proteger. Mas se você não tiver coragem... E aí a gente se acovarda. Mas... A gente vai, não vou não, tá doido, isso é coisa da minha cabeça, não vou pisar lá não, tá maluco? Entende? Não adianta. Então, o Espírito Santo, assim como a Bíblia nos diz que Jesus está à porta e bate, se abrir ele entra e ceia contigo, o Espírito, ele te fala, mas cabe a nós, como seres humanos, também acreditar, confiar naquele que está nos falando. Entende? Temos que exercer. Então, voltando ao que a irmã estava dizendo, todos os dias eu tenho que orar, todos os dias eu tenho que pedir a Deus, todos os dias eu tenho que ler a Bíblia. Você deve viver isso. Não que você deva pensar de que todos os dias eu tenho que fazer, mas você deve pensar, isso faz parte de mim. E eu tenho que viver isso. Orar deveria ser uma atitude natural de todo cristão. Ler a Bíblia, pesquisar, meditar, deveria ser uma atitude natural de todo cristão. Por quê? Uma vez que eu me converto, eu vivo isso. Então, assim como você precisa comer, você precisa ir no banheiro, isso deveria fazer parte da sua vida. Eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia. Não por obrigação, mas porque faz parte da sua vida. Entende? Da mesma forma que eu sinto fome e sede para comer, por fazer parte da minha vida, fazer parte de mim, deve fazer falta ler a Bíblia. Eu devo sentir falta de orar, eu devo sentir falta de me aproximar de Cristo. Isso é viver a plenitude do Espírito. Quando nós vivemos essa plenitude do Espírito, o Espírito te guia, como a irmã estava falando, mas o Espírito vai sempre te falar? Sempre. O Diego mesmo já deu aqui, a irmã Fabiana está aqui, de uma conhecida de vocês, que até para comprar roupa pedia orientação ao Espírito, e o Espírito a conduzia para comprar a roupa certa, na loja certa. Isso é intimidade. Isso é viver o Evangelho. Aí tem um outro extremo que a pessoa fala, mas quanto mais eu oro, quanto mais jejuo, mais perseguição eu tenho, mais o diabo fica furioso comigo. Aí que está certo. Então você está no caminho certo. Aí você está Se você está fazendo isso, ele já perdeu você. Exato. É o que a minha cunhada sempre fala. Quanto mais eu vou para a igreja, mais coisa ruim acontece. Eu falo, mas se você desistir, aí você pior. Mas porque quanto mais você se aproxima de Deus, se afasta do diabo. Quanto mais se afasta de Deus, se aproxima de quem? Mas só aí o que acontece é que a pessoa é fraca e ela desiste. Tipo assim, ela fala assim, mas se eu tô tendo luta, então eu vou ficar daquele jeito lá. É o que eu estava falando. É falta também de ensinamento. A pessoa ainda não recebeu esse ensinamento. Ainda não foi doutrinado quanto a isso aí. Exatamente. Então, é exatamente o que ele está falando. A pessoa se converte lá, chega aqui e começa a olhar a vida de mim. Eu mesmo fui assim. Eu imitava alguns irmãos da igreja. Puxa, e valor se vestir, eu me vestia igual. O jeito dele falar, porque era tudo novidade para mim. Só que tem pessoas que não consideram essas coisas, entendeu? É igual a Bíblia fala, né? Que é para seguir a fé do seu pastor. E as pessoas, ao invés de ver a fé, ver a aplicação, começam a ver o quê? Defeito. Então, a pessoa tem que... Isso acontece, sabe por quê? Assim. Isso acontece porque o grande erro do ser humano em relação a Cristo é querer a Cristo para ter uma vida boa. Isso. E não querer a Cristo porque Ele pode salvar a sua vida.
Eu posso dizer que 80% das pessoas que se convertem, tá? Só se convertem porque querem ter uma vida melhor. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele Se convertem porque estão passando uma necessidade, porque estão doentes, porque quase morreu e precisou se converter para Jesus salvar, entende? E pouquíssimo, eu posso te dizer que 20% dos irmãos que se convertem é que realmente se convertem porque reconhece Cristo como Salvador. Como a irmã disse, somente 20% reconhece que são dependentes de Deus. Entende? Agora, 80%, eu digo que 80% se converte porque está precisando de alguma coisa. E eu acho que também tem uma questão. É a nossa fé que é fraca, né? Porque se a gente confiasse mais em Deus, a luta não ia ser um problema. Não ia. Porque a gente sabe que Deus está com a gente, né? Exatamente. Mas é igual a questão da ansiedade. Eu estava conversando ontem com meu sogro sobre isso, que a gente estava falando da ansiedade. Por que a gente fica ansioso? Entendeu? Se a gente tem um Deus, sabe, confia nele, sabe que ele vai estar no futuro. Então, mas a gente fica ansioso, passa mal, fica doente. O problema está em quem? Entendeu? Na gente que confia pouco. A fraqueza. Exatamente. Entendeu? Isso que você está falando aí, que 80% serve a Deus só por causa das coisas, a Jesus por causa das coisas materiais, a gente pode ver até pelos testemunhos, não criticando. Jesus pode fazer tudo, te dar casa, te dar trabalho, te dar tudo. Mas quando eu me converti, rapaz, quando eu voltei para a igreja em 1980, eu me lembro disso até hoje. Todo culto em qualquer congregação que você ia, ou num ponto de pregação, vamos dar uma oportunidade de ir hoje dar um testemunho. O testemunho era: salve, irmão, papai do Senhor, estou muito alegre, Jesus me salvou, perdoou os meus pecados, entendeu? Estou muito alegre porque Jesus me tirou do mundo da prostituição. Hoje é salve, irmão, papai do Senhor, porque ganhei um carro novo, uma casa nova, um tal. É isso que o povo quer. O coração está nisso, né? E não está mais pela salvação, porque, se morrer agora, ele não vai levar casa, carro, dinheiro no banco. Aí diz: com que me apresentarei ao Senhor? Não, não precisa nem ir lá atrás, como o senhor está falando, a gente veio lá da congregação de onde a gente veio, uma congregação tinha um povo muito simples. Uhum. E era esse testemunho também. E olha que a gente é novo, entende? Eu estou falando de quê? De 6 anos atrás, 7 anos atrás, a pessoa falar assim, nem Jesus não falava Jesus. Entendeu? Estou feliz com Jesus porque eu bebia, agora eu não bebo mais, porque eu fumava, agora eu não fumo mais. Ou vinha outro e falava: estou feliz com Jesus porque ele me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Entende? Então, Você falava, só queria falar que eu estou feliz com Jesus. Chegava lá na frente e falava assim: só os irmãos que a paz do Senhor, meu irmão, só quero, com o olho cheio de lágrimas, tá? Só quero falar que estou muito feliz com Jesus. Amém. E voltar para o lugar, entende? É bacana quando a gente ouvia uma pessoa assim: não, irmão, porque eu já estava desenganado pelo médico, estava no CTI. Né? Foi um irmão lá me visitar, pregou para mim, eu aceitei, Jesus me salvou, me curou e eu estou aqui para dar glória a Deus. Rapaz, o fogo pegava. Exatamente. Igreja. Que tempo bom, sabe? Então, ainda tem isso, mas muito difícil. Mas voltando aqui para a nossa lição. Então, o que acontece? Uma vez que o apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo, a missão dele era pregar o Evangelho, pregar a Cristo e este povo purificado, como nós vimos. Então, o que acontece? Se a gente for ver lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 18, a gente vai ver, embora aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, diz que logo o apóstolo Paulo volta para Jerusalém, tá? Quando Lucas escreve, ele escreve que Paulo volta para Jerusalém. Porém, o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, tá? O apóstolo Paulo fala que ainda ficou 3 anos no deserto da Arábia até voltar para Jerusalém. Pode ler lá, vamos ler lá Gálatas 1,18. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Ou seja,
O apóstolo Paulo, depois que foi cheio do Espírito, depois que se converteu, ele saiu para pregar o Evangelho. Foi pregar o Evangelho, começou a ir nas sinagogas e a defender o nome de Cristo. Se passaram 3 anos, ninguém ouviu mais falar do apóstolo de Saulo, o perseguidor, digamos, lá em Jerusalém. Vamos pensar dessa forma. Quando o apóstolo Paulo volta para Jerusalém, a Bíblia diz que as pessoas ainda tinham receio, medo de ser realmente um novo Paulo e não ser um perseguidor ainda. Vamos ler lá? No capítulo 9, versículo 26. Atos 9, 26. Atos 9, 26. Que ele diz: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Ou seja, as pessoas tinham medo, porque, como eu disse, como um homem sai de Jerusalém com a faca na mão, vai matar todo mundo, e agora volta defendendo o que essas pessoas pregavam, entendeu? Na cabeça do homem, na cabeça do ser humano, isso é confuso. Como eu disse, até hoje a gente vê esse tipo de visão de que fulano era um traficante, fulano matava, agora está pregando, querendo me evangelizar. Quem é fulano? Virou crente. Né? Virou crente, agora é bonzinho. Agora é bonzinho. Até ontem estava matando ali na esquina. Até hoje as pessoas enxergam isso, mas o Espírito é quem transforma. E a mente humana nunca vai conseguir, por si só, entender essa transformação na vida do homem. Então, quando o apóstolo Paulo chega a Jerusalém, ele tentava se juntar aos discípulos, mas todos o temiam. E aí, quem foi que acolheu o apóstolo Paulo? Barnabé. Barnabé, que conheceu o testemunho do apóstolo Paulo e foi lá, o apóstolo pegou Saulo, né? Pegou Saulo e levou até os discípulos e confirmou o testemunho de Saulo. E então os discípulos o receberam. Mas quando ele chegou em Jerusalém, as pessoas estavam assim: não, isso aí, calma aí, meu, tu saiu daqui, tem 3 anos que tu saiu daqui querendo matar todo mundo. Como é que tu vai querer chegar aqui agora e se misturar? Não, peraí, não é assim não. E, como a gente já leu no versículo 28 e 29, o apóstolo Paulo andava com eles, com quem? Com os discípulos em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente o nome de Jesus, e disputava com os gregos. Então, o apóstolo Paulo, ele, quando se transformou, ele assumiu essa causa mesmo e viu, aos olhos dos homens, nós podemos pensar que talvez, tá? É como se esse comportamento do apóstolo Paulo fosse assim: eu fiz essa besteira esse tempo todo, perseguindo o povo de Deus, e agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Entende? É como, aos olhos dos homens, é como se isso estivesse acontecendo. Mas isso só aconteceu porque ele era impulsionado pelo Espírito Santo. Ou seja, se o apóstolo Paulo não fosse cheio do Espírito Santo, eu digo que dificilmente o apóstolo Paulo faria logo de cara tudo aquilo que ele estava fazendo. Verdade. Pregando o Evangelho. E aí o mais interessante é o quê? É que foi ele se transformar, ser cheio do Espírito Santo, começar a pregar o Evangelho, logo os homens já começaram a perseguir. Ou seja, em pouco tempo de crente, ele começou a provar tudo que ele oferecia para os outros, de ameaça, de perseguição, porque a gente vê, como a gente leu aqui no 29, que disputava contra os gregos, e os gregos já procuravam matá-lo. Mas no versículo 23, deixa eu ver se é o 23, no 24, versículo 23 e 24, 23, que diz assim: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Ou seja, quando ele começou a pregar nas sinagogas e a defender o Evangelho, logo ele arrumou inimigos. Entende?
é o preço que a gente paga por ser cristão. E isso que é o ponto que a gente estava falando, que as pessoas preferem se afastar para não ter problema, para ser o bonzinho com todo mundo, do que assumir as consequências. A consequência de sermos cristãos é o quê? É a inimizade do mundo. Eu estava vendo uma imagem na rede social e estava lá uma cabeça de alho, assim, faltando um dente de alho. Tu viu isso? E aí pegaram um gomo de uma tangerina e encaixaram certinho no dente de alho, na cabeça de alho. E aí a meditação era assim, não é porque você se encaixa perfeitamente que ali é o seu lugar. É profundo. Entendeu? Então, as pessoas preferem se encaixar no mundo para ser amigo de todo mundo, para não ser mal visto, para não ser criticado, do que assumir as consequências de que nós somos cristãos. E sim, vai sempre chegar uma hora que eu vou bater de frente com o sistema do mundo. E eu vou fazer inimizade? Vou fazer inimizade. Tem muita gente que, porque tem medo de perder emprego, tem medo de perder amigos, entendeu? Tem medo de ser discriminado na escola. Entendeu? Tem medo de ser perseguido. Isso. Entende? Aí é que entra, né? Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai. Então a gente pode ver, aí entra lá o que o pastor falou, né? No capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 20, versículo 20. A gente vai ler isso aí também. Mas tem aqui 22, 17 e 18, que diz assim: e acontecendo que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E aí o que o pastor falou, 20, né? Versículos 21 e 22. 21 e 22. Ó, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado, eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Que revelação, hein? Direto do Espírito. Direto do Que Espírito. ninguém quer, né? Então, ele começou a pregar o Evangelho, rapidamente arrumou inimigos, entende? Só que o Espírito Santo não lhe deixava só, não lhe deixava confuso, sempre o orientava. Quando procuravam matar, como a gente leu no capítulo 22, o Espírito falava: ó, sai depressa porque estão querendo te matar, vai para tal lugar. O Espírito sempre guiava Paulo para todas as direções que deveria ir. O apóstolo precisava ir para lá, ele não ia para lá por si só, mas ia porque o Espírito revelava que tinha que ir para lá. Então, mais uma vez, o caminho da pregação de Paulo, em pouco tempo, já arrumou perseguidores, já arrumou inimizades. Em pouco tempo de pregação, Paulo já estava agora de perseguidor para perseguido. O apóstolo Paulo, como eu disse, quando ele chegou a Jerusalém e os discípulos tiveram receio de o receber, Barnabé que o recebeu e foi lá com ele, confirmou aos discípulos a conversão de Paulo. E assim eles o receberam e começaram a pregar por toda Jerusalém. E as duas primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo, quem estava com ele ao lado dele era justamente Barnabé. Barnabé era como se fosse o conselheiro fiel do apóstolo Paulo, que estava com ele. E as duas primeiras viagens missionárias que eles fizeram, já passaram por muitas cidades, pregando a Cristo o crucificado. Logo, em pouco tempo relativamente falando, né, não temos estimativas certas, mas podemos entender que
desde a conversão até ao final das 2 primeiras viagens missionárias, por exemplo, o apóstolo Paulo já tinha passado por quase 10 cidades, ou até mais, se eu não me engano. Deixa eu ver, eu anotei aqui. Olha só. Tá aqui, ó. A primeira viagem, os dois passaram por vários lugares, visitaram quem estava na Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, tá, eles voltaram para Antioquia, só que partiram para outras cidades porque viram que o evangelho estava crescendo. Então eles voltaram para Antioquia porque foi um ponto de partida para continuar expandindo o evangelho. E aí nessa viagem eles passaram por Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e por fim Éfeso. Ou seja, em pouco tempo, Paulo propôs, como a gente leu lá atrás, em espírito, a sair e pregar o evangelho. Mais uma vez, enfatizando, em todas essas viagens, era o Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo. Como nós vimos na lição anterior, a mensagem da cruz, essa era a mensagem do apóstolo Paulo, o Cristo crucificado. O apóstolo Paulo não se preocupava somente em pregar o evangelho da cruz, como ele pregava o evangelho da cruz, porque era o Espírito quem o guiava e o impulsionava a pregar o evangelho da cruz. Por isso, até hoje, e assim será até a volta de Jesus Cristo, o ponto central da pregação cristã é a mensagem da cruz. É que ele morreu para nos salvar dos nossos pecados, para nos garantir a vida eterna. Esse é o ponto central. E o apóstolo Paulo fazia todas essas viagens orientadas pelo Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, tá? O apóstolo Paulo, ele se depara, que aí entra na nossa leitura bíblica em classe, lá no capítulo 19, o apóstolo Paulo, ele se depara com os discípulos de Apolo. Esses discípulos, quando o apóstolo Paulo se encontra com esses discípulos, o apóstolo Paulo pergunta a eles sobre o Espírito Santo. E os discípulos, esses discípulos de Apolo, criam em Jesus, a mensagem de João Batista, né? Então eles acreditavam que viria o Cristo, sim, porém eles dizem, nós nem sabemos que há Espírito Santo. Ou seja, eles ficaram com a mensagem que Apolo pregou para eles em relação ao batismo de João, né? Em relação ao arrependimento, mas nada sabiam sobre o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, ele se encarrega em complementar a pregação de Apolo, a doutrina, o ensinamento de Apolo. O apóstolo Paulo, ele se encarrega de implementar, mostrando para eles o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo morreu na cruz e nos enviou o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo prega para eles e apresenta, eles aceitam, e a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, impondo-lhe as mãos, todos receberam o Espírito Santo. Mais uma vez, por que receberam o Espírito Santo? Porque para divulgar, propagar o Evangelho, se não formos impulsionados pelo Espírito, nada podemos fazer. E a doutrina, a doutrina que Apolo pregou, o evangelho que Apolo pregou, estava incompleto. Eles tinham uma parte que não estava errada, mas tinha só a metade. Faltava agora entender a obra do Espírito Santo. Por que veio o Espírito Santo? Para nos aproximar de Cristo, para nos guiar, para que nós não estejamos sós, para que nós não viremos órfãos nessa terra. Então,
Cristo nos mandou o Espírito Santo. Porém, vale ressaltar de que só se recebe o batismo com o Espírito Santo, a capacitação espiritual, ser cheio do Espírito Santo, só se recebe quem reconhece a Cristo como Senhor e Salvador. Só recebe o Espírito Santo como capacitação espiritual quem reconhece a Cristo como Senhor e Salvador. Se nós não reconhecermos o sacrifício de Jesus Cristo e entendermos que aquele sacrifício foi para me salvar e assim eu agora adoro a Deus por ter feito o sacrifício pela minha vida, eu não recebo a presença do Espírito Santo em minha vida como capacitação espiritual, que é o batismo com o Espírito Santo. Já foi falado aqui outras vezes, várias vezes, em outras várias lições, de que nós recebemos o Espírito de forma regeneradora e nós recebemos o Espírito, o mesmo Espírito, só que como uma capacitação espiritual. Então, quando você se converte, é o Espírito que te convence. Assim como Jesus Cristo, quando a primeira aparição de Jesus para os discípulos depois da crucificação, a Bíblia diz que Jesus assopra sobre eles o seu Espírito. Esse Espírito que Jesus assopra sobre eles é o Espírito regenerador, porque eles estavam com medo, eles estavam amedrontados. Quando eles recebem o Espírito Santo, eles recebem de uma forma regeneradora. Então agora eles estão confortados. Quando nós nos convertemos, é esse Espírito quem nos convence do nosso erro. É esse Espírito quem nos faz mudar de direção, que se chama literalmente a conversão. Agora, depois de convertidos, precisamos de uma capacitação espiritual. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você pode pregar o Evangelho e falar do Evangelho sem o Espírito Santo? Pode. Está aqui na Bíblia o próprio Apolo. Apolo não era batizado com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita a gente a evangelizar. O Espírito Santo te dá ousadia, o Espírito Santo te guia, o Espírito Santo te prepara para enfrentar qualquer situação. Nós podemos ver no capítulo 18, o versículo, 21, 18, 21, deixa eu ver aqui. Ó, 24. 18, 24. Diz assim, ó. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Quem era Apolo? Quem era? Apolo era natural da Alexandria, varão, eloquente e poderoso nas escrituras. Ou seja, conhecedor, estudado, era um doutor, certo? Este era instruído no caminho do Senhor. Olha o que ele diz, e fervoroso de espírito, só que olha o espírito minúsculo, fervoroso é porque ele era eloquente. Sabe o Silas Malafaia que só fala gritando? Ele vai te dar a paz, a paz do Senhor, minha irmã! Silas Malafaia é assim, né? Natural, porque ele era fervoroso de espírito. Esse era Apolo. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ou seja, precisamos do Espírito Santo, ou melhor dizendo, só com o Espírito Santo que vamos pregar o Evangelho? Não. Está aí Apolo, a gente acabou de ler. Apolo. Esse espírito fervoroso de espírito não seria o... Ai, nossa, esqueci. Qual? Esse com L minúsculo. Certo, ali é o Espírito dele, não é o Espírito Santo, não. Não, pois é. Eu entendi. Então, é o estado natural. É igual quando eu falei do Silas Malafaia, que é eloquente, que ele vai te dar a paz, ele já fala gritando, parece que vai te bater. É o espírito fervoroso, é a natureza da pessoa. O Apolo, ele era eloquente,
sabe, essas pessoas que falam alto, falam bem, sabe falar, tem uma boa dicção e tinha conhecimento, como a gente leu aqui, ele era bem instruído. Ele tem uma boa oratória. Oratória, isso, uma boa oratória, esse era Apolo. Pois então, dá para confundir esse espírito com outro espírito. Dá, lógico, porque uma coisa, aí é isso que é difícil das pessoas, é uma coisa relativamente simples, porém as pessoas tentam ver muito de uma forma complexa, sendo que não é uma coisa complexa. Sim. O que acontece? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a diferença é que ela sempre vai estar preparada para o que vai vir. O Espírito vai te encarregar sempre de saber que o que te espera ali na frente. Quando eu não estou cheio do Espírito Santo, eu estou aqui pregando, ensinando a palavra, mas eu vou andar, teoricamente falando, sempre com medo, porque eu não sei o que me aguarda à frente. A pessoa que está cheia do Espírito, como a gente leu o apóstolo Paulo, o Espírito fala, olha, cuidado que lá prisões estão te esperando. Mas ele vai mesmo assim. E ele vai, porque ele acredita e o Espírito o preparou. Digamos que fosse Apolo iria para lá e seria preso, e ficaria talvez assim, mas por que eu fui preso? Entende a diferença? É uma coisa simples. Os dois pregavam o evangelho legítimo, Portanto, o apóstolo Paulo, ele não, em momento sequer, ele mandou os discípulos esquecerem o que o Apolo tinha pregado. Ele só complementou. Ele falou, Apolo falou realmente do Cristo que haveria de vir, como João Batista o ensinou. Porém, Cristo já veio e agora temos o Espírito Santo. Então eu vos apresento o Espírito Santo. Ele não foi soberbo, né? Não, ele em momento nenhum, o apóstolo Paulo, ele mandou esquecer o que Apolo tinha ensinado, entende? Inclusive até quando o povo dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, olha o que Paulo fala. Eu plantei, Apolo regou. Quer dizer, então ele evangelizou, ganhou as pessoas e Apolo doutrinou. Exatamente. Entendeu? Então, qual era a mensagem que os discípulos de Efésios, ou de Éfeso, eles tinham? Era a mensagem de João Batista. Bota lá Mateus capítulo 3, versículo 11. Essa era a mensagem que eles tinham. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso era a mensagem que eles tinham. Era a doutrina que eles tinham em Éfeso. Mas pelo jeito, olha só que coisa interessante. Existem pessoas que estão na casa de Deus, recebendo ensinamento da palavra de Deus, mas não absorve, não presta atenção, não guarda no coração. Ali, no texto lá onde ele leu em Atos, que Paulo encontra eles em Éfeso, aqueles 12, recebeu o Espírito Santo quando crê, nós nem sequer ouvimos falar do Esse é o ponto que eu ia Espírito falar Santo, também. mas tinham sido batizados no batismo de João, não é? Olha o que João fala lá. Ele Os batizará com o Espírito Santo. Então, eles ouviram, mas não absorveram. Porque se for batizado no batismo de João, ouviram João falar aquilo ali. Já tinha ouvido falar do batismo com o Espírito Santo. E eu sei que Apolo deve ter falado para eles também. Apolo, João batizou com água, mas você batizado com o Espírito Santo. Nós nem sequer ouvimos falar. Quer dizer, tem pessoas verdade. que ouvem, Mas entra Apolo nisso sabia. Apolo tinha essa mensagem. Pois E é. com certeza Apolo já tinha ensinado. Aí é o mas eles ponto que não o pastor. prestaram atenção. Aí é o ponto que o pastor está falando. Apolo ensinava certinho o que João Batista pregava, porque Apolo se tornou um discípulo de João Batista à distância. Ou seja, Apolo ouviu falar da mensagem de João Batista, creu e assim se converteu e começou a ensinar. Entende? À distância. Mas ele ensinou literalmente isso aqui.
Aí é o que o pastor está falando. Os discípulos de Apolo, que eram um total de 12 homens também, que dizem lá no versículo 7 de Atos 19, eles falaram, nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Como não? Se a mensagem de João Batista era esse, e ele vos batizará, aquele que vem após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque ninguém se batizou sem ouvir. Então nem Apolo sabia, então. Sabia? Apolo sabia. Não, ele sabia, mas ele não sabia. Não, é o que você não entendeu. Não. Apolo deve ter ensinado aquilo ali, Sim, mas entendi. os 12 não guardaram. Por Entendeu? quê? Porque E olha o que acontece hoje. A palavra de Deus é pregada, ensinada e muita gente fica assim. a questão Não absorve. vamos lá, eu entendi o que a irmã está falando. Aham. Ele não vivia. Apolo não viveu. Não Por que viveu. não viveu? Porque esse foi o papel de Áquila e Priscila, quando o apóstolo Paulo enviou para instruir Apolo sobre a vinda do Espírito Santo. Porque Apolo pregava a mensagem de João Batista, porém Apolo também ainda não tinha provado do Espírito Santo. E ele conhecia as Entendeu? Escrituras. Então, vamos lá, vamos esclarecer. Era pregado que o que viria após João batizaria com fogo, e já aconteceu, porém eles não se atualizaram. Entende? E um outro contexto é que Apolo, ele pregava com autoridade, igual nós lemos ali, com espírito, então, fervoroso. Então, como que ele vai pregar de uma coisa que ele não conhece? Ele conhecia a palavra de Deus. E o Velho Testamento, Jesus chegou a ponto de falar assim, as leis e os profetas testificam de mim. Então, ele devia ter conhecido Joel, e nos últimos dias o derramarei. Entendeu? Então, eu creio que Apolo possa ter ensinado sim, e que eles não prestaram atenção. Só que assim, a questão é a mesma coisa, vamos lá, é eu ensinar, vamos pensar hoje, eu estou aqui ensinando sobre o batismo com o Espírito Santo, mas ensinando de uma forma que ainda há de vir, sendo que eu não sei que já veio. É o que pode ter acontecido. É o que eu acredito, porque essa foi a preocupação do apóstolo Paulo com Apolo. O apóstolo Paulo se encarregou de mandar Áquila e Priscila para lá, para Corinto, né, para Éfeso, para ensinar Apolo sobre a vinda, em outras palavras, falando assim, olha, você está ensinando que o que viria após João, mas ele já veio. Ele já veio. Nós já temos o batismo com o Espírito Santo. Aconteceu lá no dia de Pentecostes. Todos foram cheios com o Espírito Santo. Entendeu o que eu estou falando? Isso foi o que aconteceu. E por quê? Porque justamente que o apóstolo Paulo se preocupava com isso? Porque o batismo de João Batista era só para arrependimento de pecados. Entende? Porém, o batismo de capacitação espiritual, o Espírito Santo e com fogo, é só Jesus quem faz. E é para a aproximação de Cristo, para a propagação do Evangelho com autoridade, capacitação espiritual. O apóstolo Paulo, ele teve essa preocupação porque a doutrina que estava sendo ensinada em Éfeso por Apolo estava incompleta. Não estava errada, estava incompleta. O apóstolo Apolo ensinava até a parte que ele ouviu dizer de João Batista que viria outro após ele. Porém, aquilo já aconteceu. Ele não sabia que já tinha vindo. Aquilo aconteceu e ele continuava pregando que ainda viria. Aí Apolo falou, opa, peraí, já veio. No dia de Pentecostes, a casa se encheu com um vento veemente de fogo e todos foram batizados com o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo. Vem cá que eu vou orar por vocês. Olha aqui, uma comparação interessante que eu vou fazer aqui. Jesus já veio, já cumpriu seu ministério, já morreu na cruz, ressuscitou, recebeu todo o poder, está à direita de Deus intercedendo por nós. E nas igrejas aí, quase todas, nós mesmos já cantamos esse hino aqui, parece. Eu não sei se nós já cantamos. O melhor de Deus ainda está por vir. Mentira, já veio. O melhor de Deus foi Jesus. Aí, esse tipo de ensinamento aí, não é o contrário do que aconteceu com Apolo, mas é para você entender no sentido que ele diz. Apolo pregava uma coisa que ainda viria, mas já tinha vindo.
E nós hoje, muitas das vezes, estamos recebendo mensagens erradas nesse sentido. O melhor de Deus já veio, foi Jesus. Entende? O melhor de Deus já Então, veio. a preocupação, mais uma vez frisando, a preocupação de Paulo com Apolo não era que ele estava ensinando errado, mas é que estava incompleto. Então, as pessoas tinham o conhecimento pleno do Evangelho, sim, conheciam que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo salvava, porém, eles ainda estavam com aquele Evangelho de que já aconteceu várias coisas depois daquilo, mas eles ainda estavam aqui. Ainda existem igrejas assim, sabe que o Espírito Santo existe, mas não aceita o batismo. Não aceita o Existem batismo. crentes Então, assim. o apóstolo Paulo se encarregou de falar, olha, vocês estão certos, João Batista batizou, só que para o arrependimento, só que agora nós temos o Espírito Santo já. O Espírito Santo já desceu, Jesus Cristo já veio, morreu na cruz, já subiu e mandou o Espírito Santo para nós. Vocês creem que o Espírito Santo, sim, cremos, a Bíblia diz que ele botou a mão e todos foram batizados, cheios do Espírito Santo. Entende? Porque receberam. A questão é, para se tornar um cristão, nós envolve literalmente o arrependimento do pecado, João Batista falou, o abandono do pecado, João Batista falou, porém, aproximação de Cristo pela fé, o que Jesus fez com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo hoje pode nos aproximar de Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo, nós não nos aproximamos. E Paulo fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Exatamente. Jesus disse que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, precisamos nos aproximar de Cristo. E eu vou voltar a falar justamente do problema da igreja de Cristo hoje, do modo geral. É que as pessoas enxergam a igreja como um projeto social e não como uma dependência de vida, não como fazer parte da sua vida. Ah, se der eu vou, se der eu faço, se der eu oro, se der eu leio a Bíblia, se der eu jejuo. Só que uma vez que somos cristãos, nos arrependemos dos nossos pecados, nós abandonamos as práticas do pecado e procuramos nos aproximar de Deus, de Cristo, pela fé, através do Espírito. Como que é isso? Viver o Evangelho. Uma vez que eu vivo o Evangelho, como eu disse, vou falar de novo. Assim como eu sinto vontade de comer, de beber, de ir ao banheiro, de dormir, como eu vivo o Evangelho, ler a Bíblia deve fazer parte de mim. Eu orar deve fazer parte de mim. Eu querer estar na igreja deve fazer parte de mim. Porque eu vivo o Evangelho, ou deveria viver o Evangelho, e não enxergar esses atos, essas ações, como se der eu faço. Poxa, hoje não deu, não fiz. Poxa, hoje... Tá, tu esqueceu de comer? Tu esqueceu de ir ao banheiro? Fazer o número 1, número 2? Tu esqueceu de dormir? Ah, não deu tempo de dormir. Ah, eu nem dormi. Ah, eu nem comi. Poxa, eu estava com uma dor de barriga e nem fui no banheiro porque não teve tempo. Duvido. Ninguém faz isso. Duvido. Essas mesmas ações devem ser tão naturais, a ação de ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus, de vir à igreja, deve ser tão natural quanto todas essas Isso outras. são necessidades fisiológicas. E a coisa de Deus é necessidade espiritual. E nós estamos vivendo só da fisiológica, só do pão, e não da palavra. Então, Só Jesus. só que isso só vai se tornar parte da nossa vida quando nós entendermos que nós vivemos ou deveríamos viver o Evangelho e não ter o Evangelho, como eu disse, e vou repetir, um projeto social. Ah, se der eu vou lá, se der eu faço. Ah, se eu conseguir eu vou ver. Ah, não estou com cabeça para isso hoje. Como se isso fosse uma coisa
casual, uma coisa secular. E o Espírito Santo vai acabando se afastando. Se afasta porque, na verdade, nós que nos afastamos. O Espírito está ali pronto. O Espírito está aqui, ó. Cadê? E você está assim, porque eu não tive tempo, não faço. Não, porque não dá. Quando vê, você está frio, você não tem mais força, você não anda, você não caminha, você não tem desejo de vir à igreja, você não tem desejo de pregar o Evangelho, aí você já começa, como eu dei aquela ilustração, começa a ser o gomo da tangerina na cabeça de alho. Começa a se encaixar. Não, eu encaixa perfeitamente nesses outros lugares, então não faz diferença. Fala. E eu acredito que isso aconteceu muito rápido, né? A gente realmente se afastar do Espírito Santo, se afastar da igreja por situações seculares, por trabalho, por falta de tempo e tudo mais. Então, eu vejo o Evangelho também como alimento da nossa vida, porque acontece muito rápido a gente falar, hoje não vai dar para eu ler a Bíblia. Ok, então a gente vai se acostumando e a gente não vai nem, tipo assim, a gente não vai percebendo que a gente mesmo vai se afastando. Porque e aí fica tudo ok. É como esse que você está falando, é como exatamente a confiança. Você leva uma vida inteira para conquistar uma confiança de alguém, a confiança de alguém. Só que você, em 2 palavras, você perde a confiança. Entende? A vida espiritual é assim, você passa a sua vida inteira lutando para se manter vivo, para se manter alimentado, para se manter na presença de Deus. Verdade. Só que um ato que você faz, você já cai 10 degraus, já volta lá embaixo. E é duro a queda, dói, porque a consequência do pecado em nós é o quê? Seguindo o teu exemplo que você está falando, já não li ontem mesmo, hoje também não preciso ler. Não fui no culto mesmo já sexta-feira, então domingo, na outra semana eu vou. Só que aí chega na outra semana, tu fala, poxa, marquei com fulano, esqueci que eu já tinha falado, vou para fulano, e aquilo começa a virar um costume. Aí Tem sabe o uma que? pessoa, desculpa, pastor. Eu tenho uma pessoa na Bíblia que é Moisés, que eu sempre penso nisso quando eu penso, que eu fico assim, meu Deus, mas Moisés aguentou aquele povo reclamando o tempo todo, passou por um monte de coisa e não entrou na terra prometida, por quê? Tá? Aí eu fico pensando assim, caraca, se ele não conseguiu, tipo, eu tenho que vigiar muito. Paulo fala que ele feriu a rocha e a rocha era Cristo, então ele se deixou levar pelo oba-oba do povo, entendeu? Ele fez praticamente como Saúl. Pô, pastor, mas quando eu olho pra minha vida, eu falo assim, caramba, tipo, quanta coisa ele fez. Exato. A gente não faz nada, né? E por uma batida numa rocha, É o que eu disse. Uma vez, hoje a gente erra, pede perdão. A graça. Entendeu? Exatamente. Só que é exatamente o que a irmã está dizendo. Moisés fez o que fez e por um erro perdeu o direito da entrada na terra prometida. Paulo fala isso. Né? Por um erro. Aí hoje nós vivemos o tempo da graça. Erramos, pedimos perdão. Mas nessa que erramos, no meio, antes de pedir perdão, Jesus volta. Pois não. Não, e às vezes você erra e aí às vezes você... Não, às vezes você acha que se arrependeu e na verdade foi só remorso. Exatamente. Aí vem um outro pecado, porque eu lembro que o Sr. Gilberto falava assim, que o pecado, ele cega a gente. Então você comete um pecado e aí você fica cego para os outros, entendeu? E aí você começa a fazer outras coisas. Já se torna natural. Isso, e você não se dá conta, acha que Já não te incomoda mais. Paulo fala que é a mente cauterizada. Cauterizada. A pessoa não sente mais, a consciência não acusa. Aquilo já não te incomoda, então já Isso. se torna uma atitude natural. É um perigo muito grande. Com respeito ao que a Francine levantou, eu concordo e ainda vou mais além. Muitas das vezes a gente, eu não tive tempo de ler a Bíblia hoje, não tive tempo de orar, não deu para mim fazer. Mas quanto tempo passou olhando o Facebook, o WhatsApp, quanto tempo passou diante da televisão, ocioso, do né? filme? Tempo ocioso. Meu Deus! Né? Então, assim, viver, como eu disse, o ponto central da lição, o
ponto central é: para fazer a obra de Deus, precisamos viver a plenitude do Espírito. Esse é o ponto central da nossa lição. Para eu viver na plenitude do Espírito, ou seja, viver cheio do Espírito, de acordo com o Espírito, na direção do Espírito, eu preciso viver o Evangelho. Por isso, eu entrei nesse ponto de que, para eu viver o Evangelho, a ação de ler a Bíblia, orar e me santificar deve ser tão natural quanto comer, beber, ir ao banheiro, dormir e acordar. Só assim eu conseguirei viver na plenitude do Espírito. Agora, enquanto eu olhar a plenitude do Espírito e falar, quero isso, mas eu não dou um passo à frente para viver o Evangelho da forma que tem que ser vivida como cristão e não como um voluntário num projeto social, entende? É diferente. Eu vivo porque eu sou dependente de Cristo. Uma vez que eu reconheci que Ele é o meu Salvador, que sem Ele eu não sou nada, então eu vou viver isso. Eu não vou ser voluntário. Eu não vou ser somente um ajudante. Porque, como eu disse, não é um projeto social que nós estamos fazendo aqui. É a nossa vida. Isso faz parte de nós. E uma vez que isso está em falta, nós caímos, nós sentimos falta. É como você ficar sem comer. Você começa a adoecer, você fica fraco, fica sem beber água. Para você ver se não vai começar a ficar desidratado, dor de cabeça. E aí começa a vir a sonolência, você começa a ficar doente. E assim deve ser o Evangelho na nossa vida. Só assim conseguiremos viver a plenitude do Espírito. Ou, melhor dizendo, viver na plenitude do Espírito Santo. A fonte inspiradora do apóstolo Paulo para falar do Espírito Santo era justamente, como a gente disse, Paulo, ele era fariseu, conhecedor da lei, e assim como os demais judeus conhecedores da lei, da Torá, do cânon hebraico, o apóstolo Paulo já acreditava desde antes da sua conversão num Deus único, ou seja, ele era monoteísta. Então, assim como os judeus, o apóstolo Paulo já acreditava que havia sim somente um Deus no céu. E o apóstolo Paulo também, porque a lei de Moisés mostra isso, o Pentateuco mostra isso, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, porém era de uma forma subjetiva, ou seja, de uma forma escondida, era uma forma única. O Espírito se manifestava no profeta, se manifestava aonde deveria se manifestar e ninguém mais tinha acesso ao Espírito Santo como foi no Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo já sim conhecia a ação do Espírito Santo de acordo com o Pentateuco, de acordo com o que Moisés escreveu. Ele via a ação do Espírito Santo, mas, como eu disse, de uma forma subjetiva, de uma forma única, não explícita para todos. Quando veio o dia de Pentecostes, e ali todos foram batizados com o Espírito Santo, e agora o próprio Saulo, conhecedor da Torá, também experimentou, como a gente leu no versículo 17, do capítulo 9, se não me engano. Não, lá atrás. Quando Ananias impõe a mão na cabeça dele e ele é cheio do Espírito Santo. Agora, além dele ter o conhecimento teórico do Antigo Testamento, ele está provando. Ele teve a experiência de vida no Novo Testamento, aonde ele pregou e ensinou, como a gente acabou de falar, para os discípulos de Éfeso e para o próprio Apolo, de que o Espírito Santo veio já ao mundo para nos capacitar a fazer a obra de Cristo, para nos capacitar a propagar o Evangelho, porque o Espírito é quem nos aproxima de Cristo.
Agora o apóstolo Paulo, ele tem essa revelação da atuação do Espírito Santo de uma maneira objetiva, não subjetiva, mas objetiva e clara. Então agora ele mostra para todo mundo. Portanto, o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, ele operou milagres, maravilhas. E um camarada caiu lá de cima ouvindo a pregação dele, caiu lá no terceiro andar, bateu no chão, morreu. O apóstolo Paulo foi lá, falou com ele e o camarada acordou. Entende? Entre outros. Porém, não devemos nos apegar nos milagres e maravilhas que fez, mas sim no ponto central, que foi a lição de domingo passado, que o Espírito o proporcionava a pregar o Evangelho da cruz. Através do Evangelho da cruz, assim como Jesus chamou a atenção dos discípulos, quando eles voltaram falando que até os demônios se submetiam a eles, se sujeitavam a eles, Jesus dá uma martelada e fala assim, melhor do que expulsar demônio, do que os demônios vos sujeitar, é ter o nome escrito no livro da vida. Por quê? O poder que o Espírito nos dá para orar pelos enfermos e eles serem curados, para expulsar demônios, para a operação de maravilhas, esse poder é para confirmação da palavra, do Evangelho. Para a confirmação de que sim, o Evangelho que nós pregamos é um Evangelho poderoso, que pode transformar a sua vida e te garante a salvação, a vida eterna. E não para nós nos promovermos em cima das ações do Espírito Santo e nos esquecermos do objetivo principal, que é o quê? O Cristo crucificado, a salvação. Se você não aceitar a Jesus Cristo, você vai para o inferno. Ou aceita Jesus, só tem dois caminhos, para cima e para baixo, não tem para frente. Se você se converter e aceitar Jesus Cristo, Ele vai mudar a sua vida. Você vai, quando você morrer, você vai ter uma vida após a morte. E essa deve ser o motivo, o objetivo da nossa pregação. E não somente nos apegarmos, como é de costume, às ações do Espírito Santo. Fala. Acho que eu queria falar de uma coisa que você falou agora. Independente dos milagres, né? Independente do que a gente está sentindo, dos milagres que a gente vê, a gente tem que ficar firme e realmente sempre ter em mente, né? Que a gente foi salvo por Jesus Cristo. E mesmo que hoje em dia muita gente fala, a gente não vê milagre, a gente não vê isso, era só no tempo de Jesus, mas não, o milagre está aí todo dia, a gente não vê porque as nossas mentes realmente estão muito cheias. Né? E eu creio que, independente dos milagres, independente da gente estar sentindo alguma coisa, a gente tem que continuar lendo e seguindo e confiando em Jesus Cristo. O foco do cristão... A nossa maior alegria tem que ser ter o nome escrito no livro da vida. Tem que ser o nome, é isso que eu ia falar. É o foco do cristão, é a salvação. Aleluia. A nossa preocupação como igreja deve ser salvar vidas. E não somente curar a enfermidade dela, ou é aleijado, né? A enfermidade de modo geral, era aleijado, passou a andar, estava morto, viveu. Não. Assim como o Tiago diz que não adianta eu chegar lá e falar que Jesus te ama e deixar a pessoa com fome e com frio, a diferença do cristão é que ele deve levar o cobertor e a comida, mas para ser uma introdução, uma porta para pregar o Evangelho. Porque nós, como cristãos, não adianta a gente fazer obra social se não for com a intenção de pregar o Evangelho. Exato. Porque essa é uma base, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter como objetivo sempre a mensagem da cruz. E com respeito a orar por um paralítico, a gente tem que tomar muito cuidado. Antes de orar por ele, aceita Jesus como teu Salvador. Se ele aceitar, ele vai ser curado e vai andar nos caminhos do Senhor. Mas se você orar, Jesus curar e ele não se converter, vai ser desgraça na vida dele, porque na cadeira de roda ele não pode sair para antes para fazer coisas erradas. Se ele for curado e não se converter, ele vai lá cometer. Exatamente. Então ele tem que ter muita graça de Deus para isso. O apóstolo Paulo,
ao ensinar sobre o Espírito Santo para os discípulos em Éfeso e para Apolo, ele não desfez a mensagem de João Batista e nem de Apolo. Ele simplesmente complementou. A gente pode só reler para a gente encerrar agora 19:4 de Atos, quando ele diz assim: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E aí, no 5 ele diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Batizado no Senhor Jesus, no batismo de João. Tá? E aí ele diz: e impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Ou seja, ele não desfez em momento sequer a pregação de João Batista, nem de Apolo, mas falou: olha só, já aconteceu e eu vos apresento ele. Está aqui, recebe? Recebo. Então, foram todos cheios do Espírito Santo. Amém?